A lição dessa semana falou sobre uma outra aliança. Semana passada nós aprendemos sobre a aliança que Deus teve com Noé, e essa semana nós aprendemos sobre a aliança que Deus teve com Abraão. Essa aliança é muito especial, conhecida entre todos, uma história muito conhecida, mas existem tantos detalhes, quando estudamos a Bíblia, que é sempre bom recordarmos desses detalhes, dessas lições e desses ensinamentos que o Senhor tem deixado a todos nós. A lição dessa semana falou a respeito da importância dos nomes bíblicos, como também da importância e o significado desses nomes. E é interessante porque quando lemos e encontramos os significados, os nomes da Bíblia, ficamos impressionados, né? Essa semana eu estava lendo o livro de Daniel, no capítulo 1, e eu descobri que o nome do eunuco, Aspenaz, o significado era bem estranho. Eu fiquei pensando, como pode a mãe ou o pai ter dado um nome para esse rapaz de Aspenaz, que significa focinho de cavalo? Como pode, né? Em compensação, alguns sábados atrás eu preguei e falei sobre o significado do nome de Abel, que também me chamou a atenção, né? Insignificante, forte, né? Forte. Mas de Caim, aquele que era adquirido. Os significados são importantes. E nós vamos aqui não apenas ver o significado do nome de Abraão, mas também do próprio Deus. Eu estou aqui com os nossos convidados e professores de classes. Quero agradecer, pastor, sua presença, pastor Davi Moroz. Tati Sória, obrigado, tá, minha amiga, pela tua presença também. Amigos, a lição foi muito importante para nós. Por mais que já conheçamos a Bíblia ou essa história, sempre tem coisas novas. Tati, eu gostaria que você falasse um pouco aqui a respeito de qual é o significado de Deus. Por que é tão importante sabermos o significado do nosso Deus? Será que serve para os nossos dias e entendermos isso? Porque às vezes se torna difícil também algumas pessoas compreenderem no original o significado. Agora, poderia explicar para nós um pouco sobre esse assunto, antes de entrarmos na questão de Abraão? Eu acredito que Deus, ele se revela para cada um de nós de uma forma diferente. E isso a gente conseguiu ver bem na lição dessa semana. A aliança que Deus fez com Noé na semana passada, Deus se revelou de uma maneira. E agora, na história de Abraão, os nomes que Deus usou para se revelar para Abraão também demonstram as lições que Deus queria que Abraão aprendesse naquele momento da história de Abraão. Por isso, em alguns momentos, Deus se revela como Yahvé. Em outros momentos, Ele se revela como El Shaddai. E isso se aplica à nossa vida também hoje. Em alguns momentos, Deus vem para nós como Consolador. Em outros momentos, Ele vem como o juiz, como o rei que domina tudo, como aquele que vem para quebrantar o nosso coração, para corrigir os nossos caminhos. E eu acho que isso é um contexto bem interessante para a gente começar a lição. E eu fico impressionado também, Tati, quando eu estudo um pouco o original, eu percebo que os próprios hebreus, eles tinham, um medo, um respeito, um temor em falar no nome de Deus. Tanto que eles começaram a chamar então Deus de Adonai, justamente pelo respeito e reverência ao significado do nome de Deus. Sendo assim, quais seriam, pastor Davi, basicamente, as duas principais promessas dessas alianças, tanto da aliança com Noé, quanto a promessa da aliança com Abraão? Permita, eu gosto de falar aos irmãos um pouco mais em pé. Agora ele falou minha língua, gente. Numa escola sabatina, todos têm o privilégio de ser ouvidos também. Então, pode ser, pastor? Essa é uma pergunta importante, muito importante, porque Deus se revelava de forma contínua. Quando Deus apresentou-se a Abraão, Ele falou, seu nome é o Altíssimo, o Altíssimo. Lá no jardim, lá na criação, Deus se apresentou como Elohim. Elohim é o nome plural de Eloi, não é? Por isso ele fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança.
Agora Deus ali apresenta-se como uma trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando Deus reafirma sua aliança com Abraão, é a mesma aliança que foi formada antes da fundação do mundo, quando Deus apresentou o plano B, se o ser humano falhasse. Então, após o dilúvio, a humanidade começou a multiplicar-se e o nome de Deus começou a ficar apagado, esquecido. E Deus começou a apresentar-se a Abraão. Certamente, Deus foi se revelando a Abraão passo a passo, não é? Passo a passo. A revelação do nome de Deus nunca foi tão completa quando Jesus Cristo andou entre nós. Ele veio como Filho amado de Deus. É o Deus presente conosco. E, logicamente, na língua hebraica, ele se apresenta em vários nomes, não é? E Jeová Jireh, não é? Elohim, e assim por diante. E Yahvé quer dizer Senhor, não é? Porque é uma palavra que só tem consoantes, não tem vogais, né? Mas de qualquer maneira apresenta que Deus é o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador, e como aquele que é autoexistente. Ele não tem começo nem fim, é o princípio e é o fim de tudo. Deus é tudo. Sabe, pastor, eu acho muito importante também entendermos que quando falamos o nome de Deus, nós estamos pedindo que Ele esteja atento às nossas necessidades. Às vezes nós estamos tão habituados em falar Deus, 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 e não sabemos da profundidade do nome dEle. Mas quando entendemos, conforme a lição nos ensinou, a profundidade desse nome, nós temos muito cuidado quando estamos nos ajoelhando e falando com Ele. Não porque Ele seja o tirano, mas porque é um nome santo, e a santidade habita completamente nele. Por isso da importância de sempre iniciarmos a nossa fala, o nosso diálogo com Deus, sempre colocando e exaltando o nome dele. A lição está nos ensinando esse principal elemento. Tati, explica um pouquinho para nós também o que Gênesis capítulo 15, o verso 7 quer nos ensinar, quer explicar, quer aqui esmiuçar para cada um de nós referente a Abraão. Deixa eu só complementar a pergunta que você fez para o pastor Moroz, de quais foram as duas promessas, né? Quais foram as duas bênçãos que Deus prometeu a Abraão naquele momento. Primeiro, que essa aliança que Deus fez com Abraão é chamada de aliança patriarcal. Deus está sempre vindo aos personagens bíblicos em forma de aliança, onde Deus entra com uma parte e o ser humano entra com outra parte, né? A parte de Deus sempre entra através das bênçãos e o ser humano entraria com a obediência, com a reverência, com a entrega de sua vida ou alguma outra coisa nesse sentido. Aqui Deus faz duas promessas para Abraão. A primeira delas é que ele faria de Abraão o quê? Uma grande nação. Isso mesmo. E a outra promessa é que ele herdaria o quê? A terra prometida, exatamente. Então essas duas promessas foram as promessas que Deus faz a Abraão nesse momento. Agora vamos entrar em Gênesis 15, versículo 7. Eu pediria que o Duda projetasse um slidezinho que eu preparei para vocês entenderem um pouquinho melhor. O pastor Moroz entrou no tema, falando um pouquinho sobre Yahvé, né? E eu queria mostrar para vocês como que funcionava essa questão do nome, né? Era uma coisa muito importante. Hoje a gente não leva o nome muito em consideração. Quando vai escolher o nome de um filho, a gente vai mais pela sonoridade, vai mais pela beleza, mas antes não. Eles optavam por escolher com um significado. E aqui quando Deus se revela através de um nome específico, Ele está trazendo uma lição especial ao seu servo. Yahvé aqui, no caso, é um dos nomes trazidos pela Bíblia
para Deus e tem como significado o eterno, autossuficiente, aquele que existe por si mesmo, aquele que vive eternamente. E a ênfase do nome Yahvé está na autoexistência de Deus e na fidelidade dele para com o ser humano. Na tradição judaica, esse nome era tão sagrado, mas tão sagrado, que para ser pronunciado, eles escreviam o nome Yahvé sem as vogais. Por isso era escrito do jeito que está ali do lado, YHWH, que é chamado de tetragrama, isso mesmo, que significa as 4 letras, ok? A grafia moderna incluiu as vogais só para facilitar a pronúncia. Próximo slide, Duda, por favor. Durante o 3º século depois de Cristo, o povo judeu parou de pronunciar a palavra Yahvé com medo do quê? De violar o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Foi aí que surgiu o nome Adonai. Eles criaram o nome Adonai para não violar o mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. Estritamente falando, esse nome, Yahvé, é o único nome próprio de Deus. E revela que Ele está presente, é acessível, está sempre perto daqueles que invocam a Deus para que Ele nos liberte, nos perdoe e nos oriente sempre. Muito obrigado. Tinha uma aula de teologia aqui. Muito bom, amigos. Vocês percebem que é algo muito sério quando falamos o nome de Deus, tanto que é o primeiro mandamento. Isso significa que nós precisamos adorar mais esse Deus grandioso. Precisamos servi-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo. Se estamos tão habituados a frequentar a igreja ou fazer aquilo que Deus pede, precisamos entender o porquê que fazemos. Por que Deus pede? Pastor Moraes, tem uma pergunta aqui também da lição. Por que Deus ele se apresenta de forma distintiva ou distinta em Gênesis 17:1? Qual que era a ênfase, pastor, de Deus ao usar o termo El Shaddai para se revelar? Como entender isso? Que lição quis dizer sobre o El Shaddai? Bom, em cada fase, Deus se apresenta de uma forma um pouco mais completa, não é? Em cada ocasião, quando Deus se encontrava com as pessoas que chamava, é para mostrar apenas uma parte do que Deus é, porque Deus é muito mais que o ser humano possa entender de uma hora para outra. Então foi uma revelação gradativa. Então, em todo momento, quando Deus se apresenta, é para mostrar que Ele é único. Não existe outro semelhante a Ele. Ele nunca foi criado, nunca teve começo, nunca teve fim. Então, cada vez que se revelava, Ele se apresentava de uma forma um pouco mais, com outro ângulo, para que o ser humano pudesse aos pouquinhos alcançar a imensa grandiosidade de nosso Deus. E nós passaremos a eternidade e não se esgotará completamente o que Deus é, porque Ele é muito mais do que se pode imaginar. Por isso que a Bíblia fala que Deus é amor, Deus é vida, Deus é paz, Deus é esperança. E tudo que Deus se revela neste mundo de si é para nos salvar. O objetivo é para nos alcançar. O objetivo é para colocar o nosso nome no livro da vida do Cordeiro, porque aqueles que receberem a Cristo, o Deus e Yahvé também, aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, o Senhor Jesus já pagou a conta deles no Calvário, e Deus então coloca o seu nome no livro da vida, e Ele no Apocalipse se apresenta: quem vencer,
jamais riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante de um Pai e diante dos santos anjos. Irmãos, Deus, sobretudo, é amor, e o seu amor é eterno. Deus chora quando nós nos afastamos dele. Deus se entristece, ele quer se aproximar de nós, quer se revelar. Deus fez tudo o que o céu podia oferecer para que cada ser humano que deseja possa ser salvo. E o preço já foi pago no Calvário. Amém. Sabe, pastor, quando eu leio esse significado, né, o Todo-Poderoso, faz sentido quando eu leio na Bíblia, né, o Deus do impossível, o Deus que faz grandes coisas, tudo é possível para Deus. Esses versos fazem sentido quando compreendemos que Ele é o Todo-Poderoso. Não é à toa que o próprio Isaías fala, né? Nós somos menos do que nada. Comparado a Deus, somos menos do que nada. Ele está acima de todas as coisas. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, está disposto a nos ajudar, está disposto a suprir nossas necessidades. Quando entendemos o significado, entendemos que esse Deus está além da nossa compreensão. Por isso que é possível os milagres. Por isso que é possível aquilo que para nós é impossível. Tati, quer comentar mais um pouco? Sim. Além dessa questão importantíssima que o pastor colocou aqui, da unicidade de Deus, dele se revelar cada vez de uma forma mais completa, eu queria fazer vocês refletirem, e eu achei fantástico, quando eu fui me aprofundar nesse texto aqui, Gênesis 17, versículo 1. Entre o Gênesis 15, que eu acabei de explicar para vocês, quando Deus fez aliança com Abraão, ele prometeu duas coisas. O que foi? Que Abraão seria uma grande nação e que ele herdaria a terra prometida. Veio o capítulo 16, que está no meio. E o que acontece no capítulo 16? Folheiem a Bíblia de vocês aí bem rapidinho e vejam o que aconteceu no capítulo 16. Professor, é assim. A gente tem que registrar o aprendizado do aluno. O que aconteceu no capítulo 16 ali, pastor? Você viu o que aconteceu? Abraão, ele resolveu tomar nas próprias mãos o jeito de que se tornasse real a promessa de Deus na vida dele. Então a Sara resolveu dar Agar para ele aceitou e veio Ismael. Foi isso que aconteceu no capítulo 16. Tanto que a lição ela não fala sobre isso. Mas quando chega o capítulo 17, sabe quanto tempo tinha se passado? 14 anos. Ismael estava com 13 anos. E nesse período, Deus tinha se silenciado. O comentário bíblico diz que Deus não tinha mais se revelado a Abraão, repetindo a promessa de que ele seria uma grande nação. Por que será? Porque Abraão, de alguma maneira, havia tomado nas próprias mãos um jeito de colocar como real a promessa de Deus. E aí eu trago uma reflexão para a gente. Quantas vezes Deus faz promessas para nós e nós tomamos um jeito de colocar isso em realidade e não confiamos que Deus colocará isso como realidade. Aí Deus se revela como o Todo-Poderoso. Agora ele não é mais o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Porque para Abraão a promessa estava se cumprindo em Ismael. Ele acreditava que aquilo que ele tinha feito era certo e estava tudo correndo bem. Aí Deus vem e se apresenta como o Todo-Poderoso. E complementa o verso dizendo assim, olhem lá. Anda na minha presença e ser perfeito. Uau! É como se Deus estivesse dizendo assim, Abraão, parece que você não esteve andando na minha presença, nem sendo perfeito nos últimos tempos. Alguma coisa aconteceu aí. Por isso, eu venho para me revelar agora como Todo-Poderoso e refazer contigo a minha aliança. Abraão, você será sim pai
de uma grande nação. Muito bom, Deus seja louvado. Existe um propósito pelo qual Deus escolheu Abraão, pastor Davi. Que propósito é esse? Por que uma nação gigantesca? Por que Deus prometeu que a semente dele iria crescer e crescer e dar muitos frutos? Qual era a intenção de Deus cuidar dessa nação? O propósito bem claro está em toda a Escritura, não é? É aquela corrente de sangue que vem desde o Gênesis ao Apocalipse, a preparação para que ele fosse o homem que destinasse uma geração para preparar a vinda de seu Filho amado, para que o Messias esperado e prometido, ele finalmente pudesse vir ao mundo, e o povo descendente de Abraão foi escolhido, e Deus, apesar dos fracassos de Israel, constantemente, Deus não desistiu de Israel. Finalmente, na plenitude dos tempos, a promessa feita a Abraão cumpriu-se com o nascimento de Jesus. E ele foi, portanto, filho de Abraão também, humanamente falando, mas o Filho de Deus veio ao mundo para cumprir o grande plano de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. E Deus preparou de geração em geração alguém que pudesse manter a chama dessa esperança acesa até que ela se cumprisse. Hoje nós temos também uma chama de esperança que está se completando cada vez mais perto. Aquele Jesus que cumpriu a promessa feita a Abraão, ele está no céu intercedendo por nós, mas prometeu que vai voltar, e o tempo de cumprir-se a promessa está chegando. Os acontecimentos que o mundo está marcando demonstram que nós estamos realmente na plenitude dos tempos de Deus cumprir a concretização da final promessa dada a Abraão, de que os salvos seriam herdeiros da pátria celestial. Amém. Já imaginou o senso de responsabilidade que temos? A geração posterior de Abraão falou sobre esse Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E a nossa geração? A responsabilidade que Deus colocou em nossa frente é essa. Já imaginou se a geração de Abraão não falasse de Deus? Talvez teríamos pagãos aqui. Talvez não estaríamos na igreja adorando a Deus. Mas Ele continua usando o povo dele para que essa mensagem seja levada. Amigos, quando você olha para a Bíblia, você percebe que ela se aplica aos nossos dias, sem dúvida. Por mais que seja o livro mais antigo que existe, se aplica diariamente em cada palavra em nossa vida. Deus chamou você para continuar falando desse Deus que salva, desse Deus poderoso, desse Deus do impossível, desse Deus que quer lhe salvar. Tati, Abraão e a sua geração cumpriu essa ordem, cumpriu a aliança, eles souberam aproveitar essa aliança que Deus havia tido com Abraão. Abraão entendeu essa aliança? Difícil essa pergunta. Eu acho que, como todo ser humano, eu acho que houve momentos em que Abraão compreendeu na plenitude essa aliança. E eu acho que houve momentos em que Abraão não compreendeu na plenitude. E eu acho que isso se repete muito na nossa vida. Porque, como o pecado habita em nós, há momentos em que as coisas ficam um pouco embaçadas. Eu acho que Deus foi preparando esse Abraão, desde o momento em que Ele tirou Abraão lá da terra, da parentela, e disse: vem que eu vou te mostrar um lugar novo. Ele foi trabalhando na vida desse homem, ele foi construindo a fé desse homem, ele foi burilando,
Ele foi quebrantando. E eu acho que esse é o principal trabalho do nosso Deus. Eu sempre vejo Deus como um alfaiate muito habilidoso, sabe? Que vai costurando, vai corrigindo. Ele vai... Eu sempre uso na minha classe, né? Um beijo para os meus alunos da classe Refúgio. Eu sempre uso o exemplo do GPS, né? Recalculando a rota. Eu sempre uso esse exemplo. Deus está sempre recalculando a nossa rota. Ele está sempre corrigindo os nossos caminhos. E eu acho que com Abraão não foi diferente. Quando Abraão cometeu o erro, né, de tomar Agar, porque ouviu sua esposa Sara, Deus silenciou, mas depois voltou. Porque Deus sempre está disponível, acessível. Ele sempre está ali à nossa disposição. Então eu penso que sim, Abraão cumpriu o seu propósito, o propósito para o qual Deus tinha chamado, que era de levar o povo até aquela terra prometida, apesar dos percalços, apesar dos seus erros. E eu penso que é propósito de Deus que nós também cumpramos a nossa missão hoje. E eu acredito que a missão que Deus tem para nós hoje, ela também é personalizada. Ela também é individualizada. Não tem como nós generalizarmos o que Deus quer para todos nós. Ele quer para cada um de nós algo diferente, de uma forma diferente, num momento diferente. E esse é um cuidado que nós precisamos ter, porque quando nós olhamos para os personagens bíblicos, se nós colocarmos todos eles num balaio só, e quisermos que todos eles tenham as mesmas características, as mesmas vitórias, nós não vamos encontrar. E se nós olharmos aqui dentro da igreja, e quisermos encontrar em cada um de nós todas as qualidades, né, todas as funções, todas as missões, todos os propósitos, nós também não vamos encontrar. Por isso Deus nos fez como um corpo. Eu acho que de repente a gente até podia ir costurando para o final nesse sentido, né, pastor? De que somos um corpo e precisamos nos enxergar como um corpo. O corpo, quando uma parte padece, o resto não vai lá e judia daquela parte que está doente. Todo o corpo se movimenta para curar a parte adoecida. No entanto, parece que nós muitas vezes não agimos assim. Quando o irmão está frágil, fraco, quando ele erra, parece que nós temos a tendência de julgar, de virar as costas, ou de nos acharmos superiores àquele que está um passo atrás de nós. No entanto, esquecemos que aquele irmão pode e deve estar muitos passos à frente em outros quesitos, que nós ainda estamos atrasados. Somos um corpo, precisamos uns dos outros. E Deus está nos talhando a cada dia, assim como Ele fez com Abraão. E continua estendendo os seus braços, todos poderosos, para nos direcionar, nos orientar, nos quebrantar, assim como Ele fez com esse personagem, através dessa aliança patriarcal. Amém. Sabe, meus queridos irmãos, que também nos assistem, Abraão, ele teve um problema. Ele não soube esperar. Não soube esperar. Quando Agar deu à luz a Ismael, ele tinha aproximadamente uns 86 anos. Ele não soube esperar, e muitas vezes eu e você não sabemos esperar. Abandonamos a fé pelos problemas e desafios que enfrentamos aqui na terra. Mas a mensagem que Deus nos dá, a aplicação que Ele nos faz é: espere, Ele vai cumprir a promessa dEle em nossa vida, amém? A lição também falou a respeito das obrigações da aliança. Abraão precisava cumprir alguns elementos para que a aliança pudesse ser compreendida entre o povo. E essa obrigação requer obediência.
E nós encontramos essa obediência, por exemplo, no capítulo 19, quando o próprio Isaac nasce. E eu gostaria aqui de só compartilhar o capítulo 21, compartilhar com vocês aqui uma curiosidade. Quando você, por exemplo, estuda um pouco a respeito do nascimento de Isaac, você vê um outro Abraão. Você vê um Abraão completamente obediente. Havia compreendido definitivamente a aliança. E o fato dele ser obediente, existe aqui algumas características que servem para nós nos dias de hoje. E a primeira delas, que eu gosto demais, é uma pessoa ser diligente. Abraão, ele acordava cedo para buscar a Deus, porque sabia da importância da aliança. Será que o fato de entendermos que Deus está conosco, acordamos cedo para buscá-lo, como havia Abraão compreendido? Segundo ponto que eu gosto demais, é que Abraão, ele dependia de Deus, exclusivamente de Deus. Quando Deus pediu que ele sacrificasse o filho, ele não hesitou, não argumentou. E sabe que essa dificuldade do mundo hoje atual, nós somos tão influenciados pela cultura grega, até os dias de hoje, onde questionamos, argumentamos e usamos as nossas opiniões para mostrar que muitas vezes Deus não está certo. E Abraão, ele não fez isso. Ele dependeu de Deus. Deus pediu para ele fazer algo, ele aceitou, obedeceu. Então existem algumas obrigações da aliança. E essas obrigações é a obediência. Precisamos obedecer para que se cumpra as promessas do Senhor em nossa vida. Gosto muito daquela passagem de 1ª carta de Pedro 1, 22, que o ser humano é purificado através da obediência. Quando obedecemos a Deus, somos purificados. Então você deseja que as promessas de Deus se cumpram em sua vida? Obedeça a Ele. Obedeça. É tão importante e os resultados são saudáveis e benéficos. Tati, pastor, o que vocês entenderam a respeito do que a lição quis abordar essa semana? Que aplicação, que lição vocês conseguem extrair de tudo que vocês estudaram? Pastor. Olha, quantas lições maravilhosas nessa passagem bíblica tão importante. Primeiramente, que Deus não esqueceu do mundo, não abandonou. Deus se manifestou e escolheu pessoas que estivessem dispostas a aceitar o seu plano. A Bíblia fala que Abraão obedeceu pela fé. Quanta gente hoje acha que a fé isenta a obediência? Quantos pregam hoje que não temos que respeitar mais os mandamentos de Deus, porque foram anulados na cruz? Cristo veio para anular o pecado e não a obediência. A obediência é fruto de nossa fé no Salvador Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E Deus precisa de homens e mulheres hoje que tenham a fé de Abraão, que produz obediência àquilo que está revelado na palavra de Deus. Hoje vivemos num mundo que exige muita fé de nossa parte, porque o mundo está vivendo na contramão da vontade de Deus. E como ele procura arrastar as pessoas para essa contramão, Deus, porém, insiste conosco. Aqueles que são filhos de Abraão, a Bíblia fala, guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Essa é a lição para os nossos dias. A fé de Abraão é uma fé que produz obediência. Obrigado, pastor. Tati? Eu gosto muito de pensar que quando Deus se revelava a Abraão, a Bíblia diz que ele cria. E isso é tão forte que o comentário bíblico diz que Paulo erigiu toda a doutrina da justificação pela fé, baseada no texto de Gênesis 15, 16 e 17, na história de Abraão. Tamanha a importância da atitude de Abraão em crer em Deus.
E aí o pastor agora falou da importância da obediência, mas que a obediência vem como fruto da fé, né, pastor? E isso é uma coisa que a gente precisa ter sempre em vista, queridos. A fé sem obras, ela é morta. Mas a fé é a base. Ela vem primeiro. Ela é a estrutura nevrálgica. É ela que nos faz querer obedecer. Pela motivação correta. Porque se nós invertermos, se nós fizermos o contrário, se nós invertermos a ordem das coisas e quisermos obedecer a Deus de todo o nosso ser, com toda a nossa energia, com toda a nossa inteligência, com toda a força da nossa alma para alcançar algo, nem que seja a graça de Deus, nem que seja o favor de Deus, nem que seja o olhar de Deus para nós, nós estamos indo pelo caminho errado. Então eu acho que o exemplo de Abraão, nesse sentido, ele é único na Bíblia. Ele é único. E se a gente esquecer de todo o resto da lição, que fique essa lição registrada no nosso consciente. Crer é importante, é o mais importante. Por crer vai nos levar à ação. Crer vai nos levar à confiança. Crer vai nos levar às transformações, às mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. E eu acho que é isso que Deus espera. Ele não espera da gente uma transformação imediata. Que a gente durma de um jeito e acorde de outro. Ele só espera que quando Ele nos busque, quando Ele nos procure, quando Ele se revele a nós, a gente creia. E aí nesse caminhar, Ele vai fazer toda a obra que Ele espera para a vida de cada um. Que Deus nos ajude. Amigos, precisamos pedir a Deus a mesma fé que Abraão. Fé significa confiar. Fé significa crer. Mas no original, fé também significa obedecer. Deus espera do seu povo obediência. Obediência. Estamos vivendo num mundo tão desrespeitoso aquilo que Deus orientou, que infelizmente tudo é relativo. Se você ensina algo, é relativo. Se você diz, precisa fazer isso porque Deus pediu, isso é relativo. Não é relativo. Tudo que Deus pede, devemos cumprir, porque é o melhor. É o melhor. Essa lição nos ensinou muitas coisas. Mas uma delas, nós precisamos guardar no coração. Ouvir a Deus, o Todo-Poderoso, e fazer aquilo que Ele nos pede é a melhor decisão, é o melhor caminho. Amém? Vamos falar com Deus. Santo Deus, obrigado por sua palavra. Ela aquece o nosso coração, nos traz a certeza de que estamos no caminho certo. E a sua igreja, Senhor, está decidida a seguir seus caminhos. Se em algum momento o inimigo tentar desviar os seus filhos dos seus caminhos, oriente através do Espírito Santo o seu filho a permanecer ou a retornar à direção que o Senhor tanto mostrou a ele que deve caminhar. Pedimos perdão se em algum momento desobedecemos às suas ordens. Pedimos perdão por não valorizar o seu nome, que é tão importante. E agradecemos pelas suas misericórdias, ó Todo-Poderoso e Eterno Deus. Nos conceda, Senhor, um bom dia de sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, você que é membro da nossa igreja, não deixe de fazer parte de uma classe da Escola Sabatina. Se você ainda não faz parte de uma classe da Escola Sabatina, procure a nossa secretária da igreja e ela vai entrar em contato comigo e eu vou direcionar você para uma classe. Se você tem recebido o quiz da Escola Sabatina, preencha, é importante esse relatório. O próprio Jesus pedia relatório dos 70 missionários e discípulos em sua época. Por que nós não precisamos fazer relatório para sabermos como está a sua vida espiritual, para então atender suas necessidades? Então não deixe de fazer aquilo que a igreja tanto pede, porque é o melhor para todos. Nós queremos ajudar vocês. O nosso Deus, Ele nos orienta a seguirmos alguns detalhes, a fazer alguns detalhes tão importantes que é necessário ser cumprido.
Então, se você ainda não faz parte de uma escola sabatina, se você ainda não recebe o quiz, procure a nossa secretária. Deus abençoe você.